Falando sobre esses possíveis abusos no judiciário, eu quero trazer mais uma apuração, agora com o Bruno Pinheiro, que está conosco lá em Brasília, porque a oposição está anunciando uma nova ofensiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, Bruno, o que você traz para a gente? O que você apurou, meu amigo? Bem-vindo. Ótima tarde também a você, Evandro, aos nossos analistas, ao Zé Maria aqui na Capital Federal. Eu conversava agora mesmo com auxiliares da oposição. O líder da oposição, deputado Coronel Zuco, do Rio Grande do Sul, e o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, estão articulando, juntamente com um grupo de parlamentares da oposição, uma nova ofensiva. A gente viu que na última semana houve aquela ocupação. Agora o que vai acontecer? Estão elaborando um ofício com o que é considerado o abuso de poder, os crimes que, na visão da oposição, foram cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e, sendo mais exato, do ministro Alexandre de Moraes. Esse ofício será levado em mãos em várias, ou melhor, em todas embaixadas aqui da Capital Federal. Haverá uma separação, um grupo de parlamentares com o mesmo ofício. Essa cópia será repassada para os parlamentares da oposição e eles vão levar nas embaixadas aqui na Capital Federal. Do mesmo esquema que na última semana tinha, inclusive, uma escala de plantão, eles estão também se organizando. Um grupo de parlamentares com quem eu conversei. Isso já vai iniciar hoje, nesta terça-feira, levando esses ofícios. A ideia é que essas ações ou que essa repercussão não fique somente restrita aos Estados Unidos, mas que alcance outras nações. Então, o líder da oposição, deputado Coronel Zuco, à frente mais uma vez, como na última semana esteve à frente daquela ocupação para tentar um acordo ali na Câmara dos Deputados, agora articula juntamente com a oposição uma nova ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal, não ficando restrito mais aos Estados Unidos, mas visitando diretamente, olho no olho, das embaixadas aqui na Capital Federal. Evandro. Muito bom, Bruno. Obrigado pelas informações, meu amigo. Sempre interessante ter as tuas informações e os teus bastidores aqui no nosso 3 em 1. Alangani, como é que você avalia esse projeto que está sendo criado ali na oposição de não recorrer apenas aos Estados Unidos, mas a vários outros países, a embaixadas para denunciar, né? Essa acho que é a melhor palavra, a atuação do ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu acho que é válido pelo seguinte, a quem você consegue recorrer? Em outras palavras, quem vigia o vigia. Dado que a Suprema Corte é o poder máximo, então a quem você recorre? Dado que também o Senado ou o presidente do Senado tem sido omisso em relação a essa questão, então cabe à oposição a recorrer a organismos internacionais, aos outros países. Inclusive, o próprio PT fez isso lá no passado também, no impeachment da Dilma Rousseff, viajou o mundo, né? Foi lá no Parlamento Europeu também pedir ajuda, dizendo que aquilo era um golpe. Então, eu acho absolutamente do jogo, até porque não tem a quem recorrer internamente. Fala, Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa tentativa? Você acha que pode funcionar um plano de buscar, digamos, ajuda nas embaixadas para denunciar Moraes? Olha, Yuval Harari, um autor que eu gosto muito e que eu sei que o Alan também gosta, ele é um cientista israelense que lida muito bem com análise do momento e com o futuro, projeção de futuro. Ele disse que nós já podemos estar na Terceira Guerra Mundial e não sabemos. O paralelo que ele faz é da Segunda Guerra Mundial, onde várias regiões já estavam em guerra e não sabiam que era a Segunda Guerra Mundial. E por que eu estou dizendo isso? É porque os componentes de uma guerra moderna são, além da guerra tradicional de armas, né, e armas de longo alcance, também a guerra de informação. Isso é importantíssimo, essa guerra, né? A gente vê claramente que Rússia e Ucrânia travam a guerra de informação e a Ucrânia ganha, porque o presidente da Ucrânia é um comunicador nato, né? E o Zelensky comunicou muito bem, pelo menos ali, ganhou parte importante da comunidade internacional. E, por outro lado, a guerra econômica, né? Essa guerra econômica foi inaugurada contra a Rússia, né? Todos os países europeus achavam que sufocariam a Rússia com esses embargos pesados e tal. Então, esses são os componentes. Então, esse comunicado internacional é muito importante, muito.
e já gerou, por exemplo, esta reação dos Estados Unidos. Então, se houver uma reação de outros países aliados, né, é um cerco importante que a oposição está fazendo. A oposição desistiu de mudar alguma coisa aqui dentro, né, e principalmente essa oposição ligada diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e faz uma guerra internacional. Veja bem que não é a primeira vez que isso acontece. O ex-presidente Lula, Celso Amorim, que é o grilo falante dele, o alter ego do presidente Lula na área internacional, correu o mundo dizendo que nós aqui, no governo Bolsonaro, estávamos sendo dirigidos por um fascínora, um psicopata que não gostava de mulher, não gostava de homossexual, enfim, um incendiário de florestas e tal. Foi um trabalho muito importante na área internacional. Então, não é a primeira vez e não vamos dizer que Eduardo Bolsonaro está inaugurando algo novo. Só que Eduardo Bolsonaro encontrou um aliado de peso, né? E, na época, o grupo ali que fez aquele trabalho dificultando a vida dos nossos negócios na agropecuária, né, fez esse mesmo trabalho. Então, diante disso, esse trabalho aí nas embaixadas servirá como, no mínimo, né, como uma indicação de que há contestações aqui no Brasil do que está acontecendo internamente. É muito importante. Quero te ouvir, Piperno, fala. Eu acho que, enquanto eles agem na esfera política da tentativa de convencimento, eu acho que esse é um limite razoável. Eu discordo, né, da argumentação deles. Mas eu acho que esses parlamentares têm todo o direito de agir dessa forma. Precisa ver quais serão as embaixadas que eles vão procurar. Por exemplo, agora, nesse mês de agosto, o ministro do Comércio do Canadá vem ao Brasil conversar com o governo para se debater a questão do Tratado de Livre Comércio com o Mercosul. Da mesma forma que o vice-Geraldo Alckmin viajará ao México com o mesmo objetivo. É o Brasil trabalhando muito pelas suas empresas nesse sentido. Agora, então, politicamente, eu acho que eles estão agindo dentro de limites, nesse caso, civilizados. O que não pode acontecer é o espetáculo quase que de barbárie que eles protagonizaram na semana passada lá no Congresso. Isso requer punições. Ou o presidente da Câmara age dessa forma, ou então ele vai passar a história como um presidente tíbio, hesitante. Agora, tem só uma coisa, Evandro. Na medida em que eles, quanto mais pressionam o presidente do Senado, eu acho até que por uma questão de reação, mais distante eles ficarão dos seus objetivos. Bruno Musa, você entende dessa maneira que essa vontade da oposição de buscar movimento político para punir a atuação do ministro Alexandre de Moraes estaria afastando esse grupo das presidências das casas, Câmara e Senado? Bom, vamos lá. Eu entendo muito parecido com o que o Zé Maria trouxe, Evandro. Eu acho que, igual eu mencionei ontem, que a tecnologia me parece algo imparável, dada a centralização que ela se encontra, é como você tentar represar a água de um rio. Ela vai subindo, por algum momento ela escapa a saída. E a tecnologia funciona da mesma maneira e eu faço esse mesmo paralelo com o que está acontecendo. Esses parlamentares não encontram eco aqui dentro, não tem mais a quem recorrer. Como o Alan muito bem colocou, quem vigia o vigilante, né? Quem pode fazer isso no cenário brasileiro atual? Imagina que, como é que você acredita que pode ser julgado por alguém que expressa textualmente uma oposição a você, sendo que ele será o juiz que julgará alguma causa sua. Portanto, há que buscar outros meios como a água do rio que eu acabei de mencionar. E um dos meios é justamente esse, em que Eduardo Bolsonaro ou a própria oposição tem encontrado, como acho que todos aqui mencionaram, a legitimidade nisso. Há maneiras importantes de serem colocadas. Mas eu gostei de uma frase muito que o Zé Maria colocou, que foi que o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, ele encontrou alguém de peso. E esse alguém de peso me parece que está gerando, eu não sei se a palavra correta é essa, ou inveja, ou um receio por ter encontrado alguém que realmente está colocando para andar algumas determinadas punições. Para embasar esse tipo de pensamento rapidamente, tem um livro
que o nome dele é esse, eu não quero, parece pejorativo, mas não é, chama A Mente Esquerdista, escrita por Lyle Roster, que ele é um psiquiatra formado na Universidade de Chicago. E ele explica ali seu ponto de vista do cérebro, como funciona o pensamento de quem acredita nas ideologias mais à esquerda. E um dos pontos que eu estou pensando isso é porque nessa frase que o Zé Maria trouxe, que ele encontrou um aliado de peso, me parece que, assim como o Lyle Roster fala nos livros, não é que a pessoa tem inveja ou não gosta de dinheiro, por exemplo. Ela tem inveja de quem tem e ela não conseguiu ter. Aqui me parece isso, que há uma certa inveja de quem encontrou uma voz de peso lá nos Estados Unidos, enquanto aqui, quem representa o Brasil sequer consegue que te atendam um telefone. Você está com inveja, Piper? Não, eu não estou com inveja, mas eu estou com muita preocupação em relação, por exemplo, aos empresários que apoiaram políticos que usaram o bonezinho vermelho e que agora vão fechar suas empresas por conta dessas retaliações. Então, eu quero ver qual vai ser o discurso dessa turma em 2026, porque tem gente comemorando, por exemplo, o tarifaço contra o Brasil e querendo justificar, né? Como se o Brasil tivesse feito, de fato, algo, né, agressivo a esse ponto. Então, eu tenho a impressão que essas pessoas gostam muito mais da subserviência do que do próprio brasileiro altivo.